Presidente, boa tarde, tudo Boa bem? tarde, Carolina. Carolina Visual da TV Band. A gente viu os colegas questionando aí sobre as afirmações do presidente Bolsonaro, sobre essa possível contestação de resultados, mas como é que o senhor avalia o recado que ele tem tentado passar quando ele afirma que se não tiver voto impresso não vai ter eleição, é um sinal de que não vai ter eleição em 2022. Como é que o senhor avalia esse tipo de recado que o presidente está tentando passar aí para a população e também, né, para o próprio TSE e para o Congresso? Carolina, eu tenho a impressão do que eu vi na imprensa que o presidente disse é que se o Congresso Nacional aprovar o voto impresso, e acrescento eu, se o Supremo o mantiver, ele deve ser adotado. Eu não discordo dessa premissa. Se o Congresso aprovar e o Supremo disser que é válido, o papel do Tribunal Superior Eleitoral e da Justiça Eleitoral é cumprir a legislação. Somente nesse contexto, quer dizer, se as instituições não cumprirem a Constituição, é que pode haver algum tipo de reação. Esse risco não existe. O Tribunal Superior Eleitoral cumprirá a Constituição. Se passar uma emenda constitucional neste sentido, e ela for validada pelo Supremo Tribunal Federal, assim será. Eu apenas procuro demonstrar como o conteúdo dessa emenda constitucional fará mal à democracia brasileira, pelas razões que eu procurei expor. Um custo que, a essa altura, será de mais de 2 bilhões de reais para conseguir instrumentalizar as urnas com impressoras numa licitação complexa. Nós teríamos o perigo que o Supremo já identificou e por isso declarou inconstitucional, da quebra do sigilo do voto. Nós temos a situação de que a única experiência com o voto impresso em 2002, em 6% das urnas, provou-se extremamente negativa, com aumento de votos em brancos, aumento dos votos nulos, aumento das filas, impressoras emperrando, muitas sessões tiveram que passar do voto eletrônico para o voto em cédula, que ninguém deveria ter saudade do voto em cédula. Há a questão do risco de judicialização, que eu procurei destacar, com milhares de candidatos pedindo recontagem e questionando os resultados, e, ademais, o voto impresso será inútil para quem queira fazer um discurso de fraude. Porque nos Estados Unidos, que é o espelho, havia voto impresso e boa parte das pessoas que defende o voto impresso no Brasil afirma boa parte, que a votação nos Estados Unidos foi fraudada. Portanto, vai ser um custo, um risco e uma inutilidade, porque eles vão continuar achando a mesma coisa. Me lembro uma passagem célebre: não creem nos fatos, creem em si mesmos. E quando os fatos não correspondem àquilo em que acreditam, pior para os fatos. Nós agradecemos a participação das autoridades presentes, dos profissionais de imprensa. Boa tarde, ministro. Tudo bem? Mariana, do Globo. Ministro, a que o senhor atribui esse movimento atual de negar a credibilidade do voto eletrônico? Porque durante algum tempo a gente veio numa onda, enfim, de aceitação, né, tanto das pessoas quanto dos políticos, das instituições, aceitando a urna eletrônica, o voto eletrônico, enfim. Gostaria de saber do senhor a que o senhor atribui esse movimento contrário. Um esquecimento, talvez, da população, do que foi, né, de como era ruim urnas engravidadas, enfim. É isso, obrigada. Mariana, eu não gosto de colocar em dúvida a boa-fé das pessoas. Portanto, eu sempre parto do pressuposto de que as pessoas estão agindo de boa-fé. E, como consequência, a única explicação que eu posso dar é a desinformação. E, por essa razão, nós estamos fazendo uma grande campanha de informação e abrindo as portas do TSE para quem queira acompanhar o passo a passo de como tudo é feito. E como você bem relembrou, o passado é que era um passado de fraudes. Eu, às vezes, tenho a triste impressão, Mariana,
de que as pessoas no Brasil se acostumaram com o que não dá certo, porque aconteceu tanta coisa ruim mesmo nos últimos tempos, de recessão, de desemprego, de desinvestimento, de pandemia, e quando aparece alguma coisa que dá certo, as pessoas ficam muito desconfiadas. Mas eu asseguro que o sistema é seguro e de confiança, tem sido assim e vai continuar assim. Por último, a Carolina Vilela. Boa tarde, ministro. Tudo bem? Renan Ramalho, do Antagonista. Ministro, a presidente da CCJ, Bia Kicis, está chamando o senhor para um debate sobre isso. A comissão especial acabou de ser instalada. Imagino que o senhor possa ser convidado. Queria saber, em primeiro lugar, se o senhor está disposto a debater esse tema com ela, do ponto de vista técnico, obviamente. E também eu gostaria de saber se o senhor teme que, assim como o presidente Donald Trump falou que haveria fraudes, o presidente Bolsonaro tem dito que houve fraudes e que poderão ocorrer fraudes também em 2022. Eu quero saber se o senhor teme que haja algum tipo de conflito, como houve no Congresso americano, com ou sem o voto impresso, porque me parece que isso tem sido um discurso recorrente e que vai continuar sendo ou não implementado o voto impresso. Gostaria de saber essas duas questões, portanto. Muito obrigado. Olha, no momento é uma discussão que está em curso no Congresso, Renan, e, portanto, o público certo para participar desse debate são os parlamentares. Eu estarei atento e ouvirei com interesse as manifestações de todos os parlamentares. Portanto, não é hora para alguém de fora do parlamento ir participar de debates públicos. Nesse momento é uma questão puramente política. Quanto à fraude, eu, como presidente do TSE, estou aqui à disposição para receber de qualquer pessoa, seja agente público ou privado, qualquer elemento de prova de que houve fraude. Nós defendemos as urnas eletrônicas, mas a minha paixão não é por urna, a minha paixão é por eleições lisas, limpas, livres. Nunca aconteceu, nunca ninguém trouxe prova. Portanto, a política tem uma lógica própria e tem uma retórica própria. Eu lido com fatos e provas. Se alguém trouxer, imediatamente nós apuraremos. Boa tarde, ministro. Aproveitando o gancho da pergunta do Renan, eu gostaria de perguntar ao senhor em relação a esses discursos, de que forma que se dialoga com o cidadão, né? Porque vê o presidente falando que há risco de fraude, como é que essa campanha de fato vai chegar ao cidadão para ele entender que sim, que o sistema atual utilizado no Brasil é transparente, é possível auditar esses votos. Esse vídeo ficou muito explicativo, mas de fato como é que dialoga quando a gente tem um discurso do presidente da República indo no sentido contrário? Olha, como disse, eu não sou censor e, consequentemente, o presidente e qualquer outra pessoa no Brasil pode ter a opinião que quiser. Nós apenas cuidamos de difundir informação correta. A informação correta é a de que a urna é transparente e auditável a cada passo. E, portanto, nós temos mecanismos pelos quais os partidos políticos, a Procuradoria-Geral da República, a Ordem dos Advogados do Brasil, a Polícia Federal, podem estar aqui dentro vendo cada passo e estamos montando uma comissão externa para ampliar o universo de pessoas que têm acesso a cada um desses passos e possa verificar a sua correção e a sua autenticidade. Eu não tenho poder sobre o imaginário das pessoas, mas a verdade é a matéria-prima do nosso trabalho. Portanto, quem quiser saber o que verdadeiramente acontece, basta prestar atenção nos esclarecimentos que nós estamos prestando. Isso é uma coisa muito importante. As pessoas na vida, é uma frase que tem sido repetida, mas é verdadeira, têm direito à sua própria opinião, mas não aos seus próprios fatos. Esse universo de pós-verdade e de fatos alternativos faz muito mal à democracia. A gente precisa ter consenso sobre o que realmente acontece. Depois cada um ter a sua opinião. Portanto, eu entendo e respeito quem defenda o voto impresso. Agora, para dizer que tem fraude, é preciso botar as armas na mesa e dizer quais são as provas. Senão é retórica puramente política e nem me cabe comentar. Obrigada.
Se inscreva no nosso canal para nos ajudar, deixe seu comentário e o seu like.